Bom dia a todos, a paz do Senhor aos irmãos, amém? Tome seu assento, por gentileza. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra ela em Cantares, capítulo de número 2. Nós vamos ler um único versículo, versículo de número 15. Cantares, capítulo de número 2, verso de número 15. Enquanto vocês vão encontrando esse texto, eu quero de maneira prática e rápida, expressar minha gratidão a Deus de poder estar com vocês aqui hoje, receber tudo que nós já recebemos de Deus aqui, foi tão especial, cada um que assumiu essa tribuna aqui, trouxe informações poderosas, palavras poderosas, e eu quero também, com muita clareza, trazer minha contribuição ao coração de vocês, louvar a Deus aí pelo convite do meu querido amigo Juliano, Deus abençoe, na sua pessoa, todos os líderes, todas as igrejas aqui representadas, também deixar minha saudação, nossos amigos ali de Xangri-Lá, Deus abençoe, Felipe, que há tanto tempo já não via, como Deus tem te usado, que coisa boa, pastor, Deus abençoe, deixa um abraço lá, pastor Josequel, que é um amigão, ano que vem a gente vai estar lá com vocês, então crendo que Deus tem coisas poderosas. Quantos precisam de uma palavra aqui essa manhã? Amém? Eu só vou fazer um pedido para vocês agora, eu quero ser bem prático assim nessa palavra, mas eu quero que você dedique o máximo da sua atenção, evite se movimentar, que eu quero ser bem preciso no que eu tenho para pregar aqui. Amém, queridos? Posso contar com vocês? Então vamos a Cantares 2:15, quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim a palavra: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse único versículo, amém, queridos? Olhe para cá, olhe para mim. Eu vim aqui essa manhã disposto a falar sobre santidade. É sobre isso que eu quero falar. Então eu quero, assim, de maneira muito prática, traduzir um pouco do que Deus colocou no meu coração a partir desse texto. Queridos, esse livro de Cantares, ele tem uma linguagem que no campo teológico nós chamamos de uma linguagem poética. Então todas as expressões desse livro, elas têm um tom muito sensível na sua abordagem. E nesse capítulo 2, a gente consegue perceber algumas expressões que primeiro nós precisamos perceber o que elas representam. E depois de nós percebermos o que elas representam, a partir disso a gente consegue interpretar algumas coisas. E a expressão que saltou aqui no capítulo de número 2 é a expressão vinha. Eu quero que você repita bem alto, vinha. Mais alto, vinha. Essa expressão vinha aqui nesse texto, ela representa uma relação, a maneira com que Deus se relaciona conosco. Então todas as vezes que eu estiver repetindo a expressão vinha, você tem que entender que eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando da igreja, eu estou falando de nós, eu estou falando de tudo que nós estamos vivendo aqui. Então todas as vezes que eu repetir a expressão vinha, você tem que perceber que a gente está falando da gente. Então, se essa expressão revela uma relação, nós somos a vinha. E Deus é o vinhateiro, o dono da vinha. Então é essa relação que se estabelece aqui no capítulo de número 2 de Cantares. E por que eu tento explicar isso aqui? Porque para nós, o nosso entendimento bíblico a respeito da relação com Deus, em cada livro Deus se revela de uma maneira. Por exemplo, no livro do Gênesis, nós somos a criatura e Deus é o Criador. Se você pegar, por exemplo, no livro dos patriarcas, nós somos um povo e Ele é o dono desse povo. Se você pegar, por exemplo, no Novo Testamento, nós somos os filhos e Ele é o Pai. Então é essa relação. Se você pegar, por exemplo, as cartas de Paulo, nós somos a igreja e Ele é o dono da igreja. Só que aqui não. Aqui nós somos a vinha e Ele é o vinhateiro. Só que acompanhe esse raciocínio comigo, porque John Stott diz que crer também é pensar. Acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Se nós somos a vinha e Ele é o vinhateiro, irmão, quem tem uma vinha, qual é a expectativa de quem tem uma vinha? Que essa vinha produza frutos.
frutos. Haveria sentido, por exemplo, em você ter uma vinha lá no quintal da sua casa e ela nunca produzir nada? Não haveria sentido, entendeu? Então a expectativa do vinhateiro é que a nossa vinha produza frutos. Esse é o objetivo de uma vinha. Só que o que constrangeu, incomodou demais o meu coração, é que no Novo Testamento Jesus defendeu uma ideia muito básica, que aquilo que não produz é cortado. Então tem muita vinha aí que não está produzindo, e o vinhateiro está tirando na raiz. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Só que, entenda isso, se a expectativa dele é que a vinha produza frutos, o que ele estabelece? Uma condição de cuidado, porque irmão, tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que, toda árvore que você tem, para que ela produza, você precisa submetê-la a cuidado. Então aqui no versículo 15, ele estabelece um cuidado, estabelece uma advertência, e o que ele diz? Ele diz o seguinte: apanhem as raposas. Só que o que me chamou a atenção, que tem uma vírgula ali, e está escrito assim, as raposinhas. Então irmão, ele está falando do mesmo assunto, sendo abordado de duas maneiras. Ele está falando de uma raposa, mas ele também está falando de uma raposinha. Então ele está falando de uma raposa grande, mas também está falando de uma raposinha pequena. Só que, olha isso comigo aqui. Irmão, eu estudei um pouquinho sobre vinha. Uma raposa grande, quando ela entra no meio da vinha, uma coisa fica muito claro, todo mundo consegue ver. Ou seja, é perceptível a ação de uma raposa grande no meio de uma vinha. Todo mundo consegue ver, pai vê, mãe vê, pastor vê, tio vê, primo vê, todo mundo enxerga, irmão. Todo mundo enxerga uma ação de uma raposa grande. Só que o grande problema, e é essa advertência que Deus está nos trazendo aqui essa manhã, é as raposinhas pequenas. Sabe por quê? Porque elas se infiltram no meio da vinha, e pai não vê, e mãe não vê, e pastor não vê, e líder não vê, e ninguém vê, porque é imperceptível. E o que é pior, às vezes até a gente convive com raposinha pequena achando que não tem problema nenhum. Só que a grande questão que deve ser analisada aqui é que uma raposa grande, o que ela faz no meio da vinha é trazer sujeira, é trazer, bater num galho, bater no outro. Só que a raposinha pequena não, ela entra no meio da vinha e ela vai exatamente aonde a vinha produz fruto. E sabe como é que ela trabalha? Ela não trabalha na hora, de um dia para o outro, não, ela vai pegando um pouco hoje, pega um pouco amanhã, rouba um pouco amanhã, ela vai acabando com a possibilidade dessa vinha dar fruto a longo prazo. Então o impacto de uma raposinha pequena não vai aparecer esse ano, aparece daqui a 2, 3 anos, aparece daqui a 10 anos, porque ela vai tomando tudo. Mas irmão, Deus nos reuniu nesse congresso para nós arrancar toda essa raposada e dizer que o tempo da raposa acabou. E eu comecei a pensar o seguinte, então, o grande problema são com raposinha, são com pecados que a gente vai se acostumando, são com hábitos que a gente vai domesticando e se acostuma. Eu posso continuar cantando, eu posso continuar na igreja, eu posso continuar aí que nem um fantoche espiritual, de conferência em conferência, de congresso em congresso, ajudando aqui, ajudando lá, fazendo não sei o que, tocando e tal, mas eu posso continuar convivendo com raposinha. E eu comecei a pensar o seguinte, mas qual é o problema da nossa geração? Que dificuldade a gente tem? Por que a gente não está produzindo mais fruto? Por que há muita vinha que não produz nada? Muito crente que não faz diferença nenhuma, ele está em lugar nenhum. Aliás, tem gente que faz mal, irmão, tem crente que estraga os lugares, tem gente que acaba com o ambiente, entendeu? Então eu comecei a pensar, mas qual é a nossa dificuldade? E aqui uma coisa me veio muito clara, o nosso problema com raposinha pequena. Quer ver a prova disso? Ninguém vai sair desse congresso e vai cometer um assalto. Ninguém aqui vai sair, vai bater na porta, uma boca de trás vai pegar uma quantidade de pedra. Ninguém vai sair daqui e vai cometer um homicídio. Não. Mas talvez tem gente que sai daqui e vai direto para o celular olhar pornografia. Gente que sai daqui e continua mentindo, mente o telefone, mente mensagem, mente para pai, mente para mãe. Como se isso não... Entendeu? É uma raposinha. Não tem problema. Então a raposinha, irmão, ela não tem pressa em acabar com a sua possibilidade de fruto. Uma vez alguém olhou para mim e disse assim, Gilson, tu viu fulano? Desviou do nada. Eu disse, ninguém desvia do nada, ninguém cai do nada, ninguém se arrebenta do nada. Eu disse para ele, o que essa pessoa precisou foi só um álibi, mas o caráter dela está sendo desfigurado há muito tempo, com coisinhas pequenas que ela foi dando liberdade, mas eu creio que Deus vai nos incomodar aqui essa manhã, e você vai detectar todas as raposas, e vai arrancar todas elas. Tem alguém para adorar a Deus aqui? Eu sou meio agitado porque eu sou assembleiano e vim dentro do centro de recuperação, então, se acostuma comigo, amém?
Então eu comecei a pensar o seguinte, doutora: quais são as principais raposinhas que estão destruindo com a nossa geração? Se você quer ouvir, diga amém. A primeira delas, todas elas eu vou montar uma base bíblica para não caminhar, entendeu? Pisando em ovos. Não, eu quero montar uma base sólida aqui para nós entender. O apóstolo Paulo, ele fez uma advertência à igreja de Corinto. E ele construiu essa advertência com esse diálogo. Ele disse assim, ó: as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para aniquilar. Sofisma, repita bem alto, sofisma. A primeira raposinha que eu quero falar aqui hoje é sobre o sofisma. Que eu penso que essa raposinha aí está destruindo com a nossa geração, está acabando com o coração de muita gente, está desviando, está tirando muita gente da igreja. E para que você entenda o que é um sofisma, eu vou tentar explicar de maneira prática, para que você saia entendendo aqui o que eu falei. Um sofisma, grave o que eu vou falar agora, é uma mentira que tem uma aparência de verdade, mas é mentira. É uma mentira que tem fragmentos da verdade, mas é mentira. É uma mentira que tem até um aspecto de verdade, mas não é toda a verdade. É uma verdade picoteada em partes, entendeu? É uma coisa tirada daqui com uma outra coisa aqui, entendeu? Então esses sofismas, eles estão destruindo com a gente, de maneira imperceptível. Eles estão roubando nossa comunhão, a nossa comunhão daquilo que Deus quer fazer conosco. Quer ver um exemplo bem básico de sofisma, que infelizmente está na boca de muito cristão por aí, principalmente agora, dessa nova onda que anda por aí, está na boca de muita gente. É gente que bate no peito e diz assim: Deus quer só o meu coração. Irmão, olha bem para mim aqui, Deus quer o seu coração, sim ou não? Mas quer só o teu coração? Com Deus é assim, irmão. Ou você dá tudo para Ele, ou você não deu nada para Ele. Ou você entrega toda a tua vida, teus pensamentos, teus sentimentos, teus hábitos, teu corpo para Ele, ou você não entregou para Ele, entendeu? Ou você dá toda a sua história para Ele, ou você deu para o diabo. É assim que funciona. Ou você está envolvido com as coisas de Deus, ou você está envolvido com as práticas demoníacas. É assim, não tem espaço para outra coisa. Então, entendeu? Essa ideia, não, Deus quer só meu coração. Aí eu falo do jeito que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu uso o que eu quero. Não, irmão, isso é um evangelho que não é bíblico. E é esse tipo de coisa que a nossa geração precisa combater. Não dê espaço para esse tipo de raposa. Nós somos o povo da palavra, o povo da verdade. É isso, entendeu? Esse sofisma está por aí. Tem um outro mais conhecido, vocês querem ouvir? Né? Esse aí ficou conhecido na pandemia. Vai doer um pouquinho, mas eu vou falar. Igreja não é prédio, irmão. Vocês concordam que igreja não é prédio? Claro, irmão, igreja é maior que isso aqui. Agora dizer que Deus não usa uma estrutura como essa para alicerçar casamento, para restaurar corações, para colocar pessoas, para resgatar pessoas, é a maior idiotice que eu já vi na boca de algumas pessoas, irmão. Dizer que Deus não usa uma estrutura, dizer que Deus não usa um CNPJ de pessoas que reuniram, colocaram um trabalho lá, dizer que Deus não usa um ambiente como esse para trazer gente de tudo que é lugar, para direcionar palavras específicas, para reunir pessoas aqui que vão curar outras pessoas. Então essa ideia, a igreja não é prédio, aí tá no YouTube congregando com o Pablo Marçal, tá aí, entendeu, que esses caras que não tem nada para oferecer. Eu estou cansado disso, eu estou cansado disso. Eu quero que Deus levante um povo que ame a igreja, que goste da igreja e que trabalhe para a igreja, entendeu? Irmão, gente que quer ver uma coisa? É legal o que eles falam, eu acompanho muita gente, só que, irmão, se você cair, o Pablo Marçal não vai na tua casa colocar a mão na tua cabeça. Agora o diácono da tua igreja vai lá. A irmã do ciclo de oração, se tiver que ficar uma semana lá, de joelhinho na frente da porta da tua casa, ela fica, irmão. Então, quer ver? Eu sou apaixonado por igreja. Sou doente por igreja, irmão. Eu quero que a minha igreja cresça. Quero que a igreja cresça. Quero que a igreja Shangri-La cresça. Quero que a igreja... Sabe por quê? Porque em 2013, eu entrei por uma porta de uma igreja com meu nariz crivado de cocaína, sangrando. Entendeu? Eu entrei, fiquei no último banco. Só que tinha um homem assumido uma tribuna, apontou para mim e disse assim: a vida daquele rapaz está sendo modificada a partir de hoje. Ele sai daqui para impactar esse estado. Eu disse: é para mim? É assim. Receba, irmão. Saí de lá e fui viver tudo aquilo que ele tinha dito. Então entenda, isso aconteceu na igreja. Não. Quantos aqui amam a igreja? Sabe o que eu quero que aconteça? Que você saia daqui hoje lutando pela tua igreja, batalhando pela tua igreja, dizendo: a minha igreja vai crescer, nós vamos encher aqueles bancos, vai faltar banco, vai ter que botar galeria. Tem alguém para... levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra de Deus aqui. Irmão, a tua igreja vai crescer, o teu grupo de jovens vai crescer, Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. É isso.
Entendeu? Então são esses sofismas que estão destruindo, estão tirando a gente da comunhão, estão fazendo a gente ficar numa vida meio leviana, entendeu? Tenha cuidado com isso, tenha cuidado com isso. Você quer ouvir a segunda raposinha? Amém? Eu penso que a segunda raposinha são as nossas alianças. É com quem a gente se relaciona, é com quem a gente conversa, é com quem a gente troca mensagem. E aqui não é apenas uma relação pessoal, porque a nossa geração tem essa possibilidade de desenvolver vínculos até maiores, com gente que a gente nunca viu, com gente que a gente nunca percebeu, que a gente nunca vivenciou presencialmente. A gente consegue estabelecer essa comunhão com algumas pessoas. Só que entenda, há aqui uma importância muito grande. Por quê? Eu não sei se já aconteceu com isso com você, ou se você já percebeu isso. Mas, por exemplo, eu comecei a utilizar alguns palavreados que eram da minha esposa. Quando eu comecei a andar com ela, eu comecei a pegar alguns vícios dela, algumas percepções dela, a maneira dela fazer algumas coisas, até o jeito dela cozinhar, algumas coisas eu reproduzo, entendeu? Porque isso é o impacto de uma comunhão, de alguém que eu resolvi me aliançar. Então entenda isso, como é importante você avaliar com quem você fala, com quem você troca ideia, com quem você estabelece comunhão, porque essas pessoas, elas falam muito a respeito de você. Se você trazer aqui e me disser mais ou menos o perfil de 4, 5 pessoas que você convive, irmão, mais ou menos eu sei para onde você está indo, eu sei o que você está construindo. Quer ver uma coisa? Eu prego do jeito que eu prego, eu vivo a vida espiritual que eu tenho, porque eu fui influenciado por algumas pessoas. Tem aqui um gesto de gesticular que eu utilizo de pessoas que eu vi, que eu convivi muito tempo, entende? Então eu reproduzo aquilo, isso é fruto de uma comunhão. Então enquanto vocês estão me vendo aqui tem uma construção de muita gente, tem muita gente que está falando através de mim. Então entenda isso, você é o reflexo de muitas pessoas que você convive, que você estabelece confiança. Só que aqui eu me preocupo, porque dá essa impressão que a gente não está vendo mais perigo em nada. Nossa geração parece que perdeu a linha, entendeu? Perdeu, irmão. Se você fizer, uma vez, eu fui aconselhar um jovem da igreja, eu disse: irmão, não conversa mais com essa pessoa. Ele disse: não tem nada a ver. A teologia não tem nada a ver, está aí. Uma pesquisa rápida, quem já utilizou esse não tem nada a ver? Eu achei que era só eu pecador aqui. Tem mais uns. E quando vem da minha esposa eu sei, ela consegue ver raposinha a quilômetros. Só que, irmão, olha para mim aqui. Sabe aonde começou a queda do homem? Uma conversa. A serpente começou a conversar com Eva. Uma conversinha. Se fosse nós aqui, ia dizer: não dá nada, não tem problema, é só uma conversa. Eu estou só conversando. Aí por causa de uma conversinha, nós estamos até hoje batalhando com o pecado. Todo dia a gente está aí, irmão, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando. Por causa de uma conversinha, então tenha cuidado. Talvez essa pequena conversa que está aí arquivada, longe dos olhos do teu pai, pode ser a causa da sua queda. Mas eu repito, Deus nos reuniu aqui essa manhã para nós arrancar essa raposada. Deus não quer que você case com raposa, que você vive com raposa. Aliás, Deus tem vínculos poderosos para dar para você. Eu creio nisso, entendeu? Deus não quer que você case com raposa, irmão. Se conviva com raposa. E o que tem de raposa aí não é brincadeira. Vocês estão comigo ainda? Só que por outro lado, assim como é complicado nós estabelecermos vínculo, tem também alguns vínculos que nós fazemos que são extremamente positivos. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já ouviram a respeito da história de Davi e Golias? Davi precisou de algum amigo dele para ganhar? Não. Só que tem uma outra coisa. Algumas histórias para frente, você vai ver que Davi batalhou contra um outro gigante. Sabe o que aconteceu com Davi? Quase morreu. Sabe por que ele não morreu? Porque um amigo dele se levantou e batalhou aquela batalha que ele não conseguiu. Então entenda uma coisa, Deus quer colocar pessoas do seu lado, que quando você não conseguir batalhar, vai ser os teus amigos que vão batalhar para você, vão ser os vínculos que Deus levantou para batalhar. Irmão, tem muita batalha que eu perdi, mas pessoas lutaram por mim, amigos lutaram por mim, vínculos lutaram por mim. Então receba de Deus isso aqui. Deus vai limpar essa raposada no meio da tua vida, vai arrancar com tudo. Irmão, sinceramente, para mim eu não estou preocupado se você pula, roda, não. Se você sair daqui e bloquear uma meia dúzia de raposa, o avivamento chegou na sua vida. Porque eu não me iludo com o movimento. Isso que eu vim do universo pentecostal. Se tem um camarada que gosta, vocês vão ver, eu gosto. Entendeu? Gosto. Mas eu também gosto quando o nosso coração vai tomando rumos diferentes, entendeu? Vai tomando posturas diferentes. Então, tenha cuidado com isso. E aqui, irmão, tem que ter muito cuidado. Só que eu tenho um conselho para os jovens. Quem é jovem aqui? Não é casado ainda? Conselho básico, anota aí se você quiser. Se te chamar 00:30 no direct é raposa. Tenho razão ou não tenho?
Ah, manda uma fotinha. Que fotinha o quê, irmão? Fotinha meia-noite e meia. Não. Vai ver as tuas. Tua galeria tá cheia. Ah, onde é que tu tá? Ah, onde é que tu tá o quê, irmão? Tô dormindo. Ah, para com isso, gente. Vocês estão comigo ainda, gente? Adora a Deus ainda. Me deixe sozinho, pelo amor de Deus. Entendeu? Tenha cuidado porque as raposinhas vão vindo assim, entendeu? Elas surgem no meio de uma caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas atrai raposa. Só... O que acham de mim? Irmão, você acha que vai vir coisa boa ali? Ah, mas só as raposinhas aí que estão há tempo tentando dar uma garfiada. Tudo que eu quero é que você saia daqui, irmão, e não dê espaço para a raposa. Deus quer colocar coisa boa do teu lado. Então tenha cuidado com isso. A terceira raposa, você quer ouvir? Diga amém. Preste atenção em duas bases que eu vou montar aqui. Primeira delas, há uma expressão de Jesus que diz assim, que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Amém? A fé vem pelo... Então tem duas coisas aqui relacionadas. Primeiro, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e aquilo que eu... Então você vai decorar o que eu vou falar agora. Decorar. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço define aquilo que eu faço. Vamos de novo. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço define aquilo que eu... Então se eu vejo um monte de porcaria, escuto um monte de porcaria, eu vou fazer um monte de... Se eu vejo um monte de coisa imbecil, escuto um monte de coisa imbecil, eu vou me tornar um... Então, irmão, sinceramente, a gente tem que revisar aquilo que a gente está assistindo. A gente tem que revisar aquilo que a gente está ouvindo. Entendeu? Qual é o filme que você olha? Qual é a série que você olha? Com o que você gasta o seu tempo? Porque aquilo ali, irmão, gera coisas muito intensas na sua mente. Entendeu? Aquilo ali vai influenciando você, vai direcionando você, vai criando para você algumas realidades. Quer ver uma coisa? Quem é das humanas aqui sabe que todo movimento revolucionário, marxismo, então essa coisa toda por aí, irmão, aonde ela surge? Ela surge no meio dos livros, ela surge no meio das músicas, ela surge no meio dos filmes. Então, irmão, se nós nos dedicamos a olhar um monte de porcaria, um monte de conteúdo promíscuo, uma hora a gente está reproduzindo aquilo que o conteúdo já disse. Quer ver uma coisa? Hoje a gente está horrorizado com tudo que a gente está vendo, mas irmão, esses insights já estavam nos nossos livros há muito tempo, entendeu? Essas paranoias, essas coisas doidas que nós estamos vendo agora, assim, já está nos filmes há muito tempo, a gente que não percebeu. Aí tem gente que não acha problema, não, é radical demais proibir isso, é radical demais produzir aquilo. O problema é que nós estamos nos tornando num reservatório de lixo, irmão. É por isso que você conversa às vezes com... Não tem o que falar, irmão. Uma vez eu parei para conversar com o Jovem e ficou assim, te mostrar um meme aqui, te mostrar isso aqui, te mostrar uma figurinha. Ah, para, pelo amor de Deus, irmão. Não estou proibindo ninguém o entretenimento. Eu só estou dizendo que a nossa geração precisa ser um pouco mais apta. Aí, irmão, aí não adianta a gente se iludir com algumas coisas, vir aqui na igreja, pular, se a gente sai daqui e dedica ao nosso coração um monte de conteúdo imbecil, idiota, um monte de coisa que está excluindo com a gente. É por isso, irmão, que os nossos jovens vão para a faculdade, 60% desvia, é porque nunca se converteram, nunca tiveram um embasamento na palavra. Então a faculdade só revelou o que estava ali há muito tempo. Simão, mas eu creio que Deus quer nos incomodar tanto aqui, que você vai sair daqui para ser uma ameaça para eles. Então a gente precisa revisar o que a gente escuta. Só que, irmão, geralmente, quando eu falo isso aqui, a pessoa já diz, então eu vou parar de escutar música secular, vou parar de olhar filme. Mas a minha preocupação não é só essa. Eu tenho uma preocupação um pouco mais profunda que essa. Você quer ouvir? Diga amém. Mas vai doer. Paciência. Minha preocupação não é com esse conteúdo, com série, com Netflix, com isso, com aquilo. A minha preocupação é com o conteúdo gospel que nós estamos ouvindo. Agora aperte o cinto. Tem muito hino que passa longe de ser hino. Que mais parece uma cançãozinha de niná que nem meu filho dorme, que tem 2 anos e meio. Acho que ele ia refugar. Mas a gente engole. Porque é bonitinho. Tem muita pregação que passa longe de ser pregação. Que passa longe de ser evangelho. Mas é bonitinho, Dilson, é um fundinho bacana. Não estou preocupado com um fundo bacana, irmão. Estou preocupado com o cenário.
estou preocupado com que tipo de informação isso está gerando, que tipo de crente isso está gerando. Você nunca se perguntou por que há um nível de carência tão grande no nosso meio? Semana passada, eu fui falar com um rapaz e eu achei estranho o comportamento dele. Estava bebendo, estava embaladinha. Eu perguntei, onde é que você está congregando, meu filho? Parei, né? Mudou de líder. Eu fiquei pensando, o que tem a ver uma coisa com outra? Líder, parar de congregar? Eu tentei conectar, não deu. Porque, como assim? Me explica. Não, é que o outro líder me levava, pegava na minha casa e me levava. Não. Eu pensei, vou ter que tratar ele com MM. Uma balinha para ele, né? Parece que a nossa geração tem que ser tratada com MM, sendo carregada no colo. Deus não tem colinho para você nesse congresso. Deus quer incomodar, chacoalhar o teu coração, para você sair daqui, de parar de dar trabalho e começar a oferecer trabalho. Nós precisamos romper com esse ciclo vicioso que está no nosso meio. É por isso que a gente está ficando pedante para líder. Tem líder que quer largar tudo, porque estão cansados de carregar um monte de criança. Chega disso. Deus quer levantar uma igreja madura, poderosa, uma geração poderosa, irmão. Não dependa de carona, que vai na igreja, ponto final. Se você perguntasse pro professor se existia isso na nossa época, não tinha, irmão. Se você quisesse ser crente, você tinha que ir na igreja, entendeu? As pessoas não ficavam ali te carregando para lá e para cá, dando chupetinho na tua boca. Não, chega disso. Era palavra, ela mocotó pesada, é isso que a gente está se propondo aqui essa manhã. Amém? É isso. Entendeu? Então, não, é esse tipo de coisa. Então eu me preocupo com essas canções. Me preocupo. E quer ver agora? Tem uma onda mais perigosa, que é uma onda americanizada no nosso meio. São canções mal traduzidas, que invadiram o nosso imaginário gospel. Aí os camaradas ficam ali, aí cantam um refrão, fica 10 minutos cantando o refrão, a galera fica assim, ó. Você é rave, irmão. Rave que a galera fica fritando aqui, ó. Entrei num território sagrado. Eu quero músicas que desmontem com a gente. Pregações que a gente sai da igreja pensando, eu preciso ser crente, eu preciso me converter, eu preciso mudar de vida. Essa semana eu vou mudar, vou voltar a ler, vou voltar a buscar Deus. Tem alguém que quer ser incomodado aqui nesse congresso? É isso que Deus quer fazer. Quer expor você a uma visão mais profunda, mais intensa. É isso. E o reflexo disso, da nossa geração, é que ele não consegue ler um livro mais grossinho. Né? Muitos se incomodam com uma pregação mais extensa. Já começa a dar sono, que não está acostumado com comida boa. Está acostumado com aquelas comidinhas rápidas, você bota no micro-ondas, aí tira ela e vai. É isso aí. Mas todos que assumiram essa tribuna não vieram aqui com o intuito de massagear teu ego. Não. Nós estamos aqui desafiando essa geração porque nós queremos lançar ela o mais alto e mais longe possível. Quem quer ser arremessado aqui, então, suporta esse processo, suporta. Então, irmão, nós precisamos voltar a ser o povo da palavra. O povo que revisa aquilo que a gente está lendo, que revisa aquilo que... Quer ver uma coisa? Uma vez alguém chegou para mim e disse assim, Gilson, assim, ó, quando eu vou ler a Bíblia, me dá sono. Eu disse, que hora tu lê a Bíblia? Às 10h30. 10h30, irmão, até eu dá sono. Você não pode pegar a melhor parte do teu dia e dedicá-la a Deus? Aí pega, janta e vai ler a Bíblia. Para, irmão. Ninguém aqui é de ferro, todo mundo aqui cansa. Então você não pode dedicar o que você tem de melhor para Ele, melhorar teu devocional. Tem muita gente aqui, irmão, que até está aqui, mas está há tempo que não sabe o que é ler uma Bíblia, há tempo que não sabe o que é ter um tempo de oração. Deus quer incomodar você aqui hoje. Deus quer denunciar o que está aí dentro e mudar toda essa tua estrutura, de você sair daqui e virar um crente de verdade, alguém que ama a Deus em tudo que faz. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. Você quer ouvir a última raposa? Então se coloque de pé e a banda já vem aqui me ajudar. A última raposa, raposinha, que está impossibilitando a nossa geração de gerar fruto. Eu vou vou criar duas análises aqui para nós. E eu quero que você submeta o seu entendimento a elas. A primeira delas, segundo João capítulo 10, Jesus nos trata como ovelha. Amém? Bem alto, ovelha. Só que tem uma coisa nessa ideia de ovelha, Felipe. Se você pegar uma ovelha, largá-la ali na rua e deixá-la sozinha,
ela vai saindo, daqui a pouco se ela vê se ela tiver com fome, ela vê um parafuso, ela come. Se ela vê alguma coisa que parece comida, ela vai, ó. O que vier pela frente, ela come. Come pré, come o que vir. Porque ela não sabe selecionar a comida. Ela vai comendo. E tem outra coisa. Se você largar ela sozinha, ela fica extremamente frágil. Qualquer um pode pegar e levar para qualquer lugar. Uma é que ela pode destruir o próprio estômago e se destruir por dentro. E duas, ela pode ser facilmente raptada. Deus, entendendo isso, deu o que para a ovelha? Hã? Mais alto. Mais alto, porque tem geração, tem gente que não sabe o que é isso. Então toda ovelha precisa de um, e precisa estar no meio de um. Só que as raposinhas estão convencendo gente que ela pode ser ovelha e pode andar onde quiser, sozinha, sem ser direcionada por ninguém. Essa ideia do meu corpo, minhas regras. Acha que qualquer tipo de correção é uma ofensa. Você não é meu pai para estar falando. Eu cuido da minha vida. Cuida, irmão. Você não consegue cuidar nem de uma dor de cabeça forte. Você não é tão bom assim. Então essa última raposinha é essa ideia individualista de evangelho. Eu faço o que eu quero, eu ando onde eu quero, não preciso falar nada para ninguém, eu namoro quem eu quiser, eu boto a minha boca onde eu quiser. Não. Essa ideia desigrejada, alimentada por alguns youtubers que tem por aí, ou alguns pastores que têm medo de confrontar esse tipo de gente. Se eu confrontar eu vou perder, mas se está aqui com essa visão, já perdeu há muito tempo. Eu quero que você rompa a ideia de frequentador e passe a pertencer ao lugar que Deus plantou você. Porque quando você passa a ser essa ideia de você ser uma ovelha, direcionado por alguém, não, tenha certeza, Deus tem coisas poderosas para fazer. A outra análise, a última. Possivelmente tenham aqui pelo menos uma, duas, sei lá, mais gente que trabalha em empresa muito grande. E você vai perceber que as empresas grandes de verdade, de tempo em tempo, elas se submetem àquilo que nós chamamos de auditoria. Ou seja, alguém vai lá na empresa, avalia tudo que aquela empresa está fazendo. Todos os passos dela, todo o direcionamento dela, todo o investimento dela, todo o comportamento dela. Eles fazem um checklist de tudo que precisa ser alterado, o que precisa ser excluído, o que precisa ser mudado, entendeu? Só que entenda uma coisa, as empresas que se submetem à correção, crescem. E sabe por que tem muita empresa quebrada por aí? Porque eles nunca se submeteram à correção. E agora grave o que eu vou falar. Se você estiver disposto a ser corrigido, Deus vai jogar você em lugares muito, mas muito altos. Se você está disposto e entregue à correção, tenha certeza, Deus tem um futuro poderoso para você, para sua casa, para sua família. É isso. Agora, entenda uma coisa. Se você é um pescoço duro, que não quer se moldar para ninguém, é um bicudinho, que acha que tudo é uma ofensa, sinceramente, se você não tem alguém que corrija você, que trate os teus pecados, que alinhe você, nem que você seja bom, você não vai a lugar nenhum. Quer ver uma coisa, irmão? Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa das pessoas que eu me aliei e permiti que elas me corrigissem. Por causa dos meus pastores, meus líderes, que me colocaram em lugares que eu jamais estaria. A porta estava na mão deles. E eu tive humildade em reconhecer que estava na mão deles. Só que o problema nosso é que a gente acha que eu faço, eu vou, eu ganho. Não. Esse foi o problema de Lúcifer, ele queria estar acima. Só que geralmente quem quer estar acima cai. Então, irmão,
Deus quer usar pessoas para tratar você, para curar você, para transformar você, para direcionar você. E você precisa permitir e criar esse ambiente de correção. Quer ver uma coisa? Eu tenho um pastor meu que me recebeu no centro de recuperação. Até hoje eu presto um relatório para ele. O Felipe conhece ele. É um homem que tem, irmão, sinceramente, com toda humildade, mas ele não tem 30% do conhecimento bíblico que eu tenho. Só que eu não tenho 1% da bagagem que ele tem. Sabe qual é o problema dos jovens? Mas o líder nem sabe. Mas ele tem o dobro de bagagem que você, irmão. Você não passou por 10% do que ele passou. Então tenha a humildade de reconhecer que ele tem uma palavra para você. Ele tem uma direção para você. Entendeu? Então não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu presto relatório para ele. Falo dos meus pecados para ele. Falo das minhas falhas para ele. E quantas vezes ele me abraçou. Quantas vezes eu estava desanimado. Pensando em parar, pensando em desistir. Ele dizia: Dilson, Deus vai colocar você em lugares poderosos. E eu só estou aqui por causa dele. E eu me lembro uma vez, olha só que interessante isso. Como é importante você permitir esse ambiente de correção. Eu tinha me arrumado para um culto, e nós somos da Assembleia, lá a gente tem que usar gravata e coisa e tal. E eu me apresentei para ele, ele olhou para mim e disse assim: você não tinha outra camisa para usar? Eu disse: por quê, irmão Nelson? É porque essa aí parece que tu colocou ela dentro de um copo e tirou e usou. Estava assim, toda amarrotada. Irmão, na hora, minha vontade carnal era dar um soco no estômago dele. Ele tem um barrigão. Mas eu pensei: que homem é esse que tem a coragem até de denunciar uma camisa amarrotada que eu estou usando? Ele só pode me amar. Porque quem ama corrige. E eu quero que você saia daqui pronto à correção. Porque eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer para você. Coisas grandes. Encerro agora. Alguém deve estar perguntando assim: Wilson, mas como é que eu removo essas raposas? Como é que eu tiro essas raposas? Como é que eu afasto essas raposas? Aí quem é do interior aqui sabe. Eu me criei no interior. E Salomão deixou esse conselho. Se você entender o que eu vou falar agora, eu quero pelo menos um glória a Deus que você possa dar. Grave o que eu vou falar. Toda raposa tem medo de fogo. Ali entendeu? Vou falar de novo. Aonde tem fogo, as raposas, ó. Aonde o fogo chega, irmão, não tem vício de pornografia que pare, não tem adultério que pare, não tem. É por isso que tem gente que não gosta de fogo. Só que esse fogo que eu estou falando é o fogo da santidade, que cura pecado, que trata, que restaura. Então, irmão, quer saber? Nós somos os filhos que Deus quer incendiar aqui essa manhã. Uma geração que vai sair daqui incendiada pelo fogo. Mas um fogo de santidade, de caráter, de postura, de posicionamento. É isso, Deus quer nos incendiar aqui essa manhã. Aí a raposinha, ó, a raposa grande, ó, a raposinha pequena, ó. Então o chamado que eu tenho aqui essa manhã, para você, para o seu coração, para você fazer parte de uma geração incendiada, para você ser um incendiário, porque aonde o fogo chega, irmão, a raposa, ó. Então se você foi tocado por essa palavra e você quer fazer parte dessa geração, vem aqui na frente, eu quero orar por você, quero ministrar sobre vocês aqui agora. Dilson, eu quero sair daqui para ser incendiado por Ele. Sai do seu lugar.